Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Em Defesa do Evangelho. Eu quero falar hoje a respeito dos dízimos, a verdade sobre os dízimos, o que eles esconderam de nós, o que nós soubemos de forma distorcida, de uma forma bem simples eu quero falar para vocês e lançar argumentos, lançar luz sobre textos que a gente passou muitas vezes despercebido, sem uma leitura, que ninguém nos condicionou para que nós lêssemos isso. Então agora com a internet, muitas coisas têm se possibilitado. Primeira coisa, eu quero deixar claro para vocês que de acordo com a Bíblia, os levitas eram sustentados com os dízimos, dados pelas demais tribos. Isto porque os levitas não tiveram herdades, não tiveram as terras em Canaã. Na hora que foram distribuir as terras, eles ficaram sem terras. Isso você pode ver no livro de Números, no capítulo 18, versículo 21 a 24. Os levitas e sacerdotes viviam no campo. Isso também é muito interessante a gente ver, em terras emprestadas ao redor das cidades. E foram escolhidas como sendo as cidades dos levitas. Estas cidades somavam no total 48, 48 cidades. Números, no livro da Bíblia, Números capítulo 35, versículo 1, 2, 3 ao 7. Nelas, eles cuidavam da terra, criavam os animais e recebiam como dízimos. Então, no primeiro momento, nós temos aqui que os dízimos eram para aqueles que prestavam serviço na casa do Senhor. Davam-se os dízimos em forma de alimento, como produto agropecuário, Levítico 27, 30, 33, Deuteronômio capítulo 12, versículo 17, Mateus 23, 23, meu amigo, tem muita gente que diz assim, Jesus mandou dar o dízimo, os dízimos. Aí quando a gente vai conferir, está em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42, que é a ocorrência que se repete, a narrativa que se repete. Aí nós vimos que Jesus está se dirigindo aos fariseus e ele está censurando os fariseus. Mas Jesus é tão competente, é tão honesto, que mesmo censurando os fariseus, ele faz elogios também. Jesus é bem assim. Jesus chega para os fariseus e diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o endro, o hortelã e a arruda. Então era tudo fruto da terra. E você pode dizer, mas naquele tempo não tinha moeda. Tinha sim, nesse mesmo evangelho, Jesus diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pegando uma moeda. Então nós tínhamos a moeda. Lá nos dias de Abraão, que é a primeira ocorrência que nós temos dos dízimos, Abraão vem da matança dos reis, está em Bereshit, que é Gênesis, para nós, e Bereshit para os judeus. No capítulo 14, versículo 19 e 20, é a primeira vez que nós temos menção sobre o dízimo. E Abraão pega os dízimos de todos os despojos que ele recebeu de guerra, que ele pegou de guerra. O que são os despojos? Quando você entrava na casa de alguém, você matava todo mundo naquele contexto histórico, sociocultural, você pegava tudo que ele tinha, despojo, E naquele contexto era um despojo de guerra. Aí ele chegou diante de Melquisedeque e deu desses despojos os 10%. Foi ali que nós tivemos a primeira ocorrência bíblica a respeito dos dízimos. E ali não foi dado necessariamente em frutos da terra. Mas depois os dízimos passam a vigorar-se na lei de Moisés. No livro de Levíticos, tudo que passar embaixo da vara de Arão será bendito, o dízimo será santo ao Senhor. Então era para ser dado esses dízimos para os levitas, conforme nós vimos aqui. Davam-se os dízimos em forma de alimentos, produtos agropecuários, Levítico 27, 30 e 33, Deuteronômio capítulo 12, versículo 17, e a ocorrência no Novo Testamento. Jesus diz, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e da arruda. Então, deveis fazer estas coisas. Jesus agora passa a dar um elogio. Olha, vocês devem continuar fazendo isso. Mas não desprezem as mais importantes da lei, porque existem coisas que são mais importantes na lei e vocês estão desprezando. Então, nós temos aí Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Então, os dízimos, na verdade, gente boa, não foi um mandamento necessariamente dado para a igreja de Jesus. Não. Os dízimos foram mandamentos dados para o povo de Israel. Esse é o primeiro momento que a gente tem que mostrar aqui para os irmãos. E nós temos também
o cuidado que os dízimos eram designados para pessoas que estavam em condições precárias, ou não, mas que tivessem uma situação de mais necessidade. Nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 26, no versículo 12 a seguir, de 3 em 3 anos haverá um dízimo especial. Então eles tiravam os dízimos, mas de 3 em 3 anos haveria um dízimo especial, que era uma festa ali da colheita, e eles pegavam esse dízimo. Neste ano deverão dar os vossos dízimos aos levitas, então está aí na ordem os levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas dentro das vossas cidades, para que comam e fiquem saciados. Olha aí. Então, se os pastores estão usando, não é, isso aqui é Deuteronômio no capítulo 26, onde eu li, capítulo 26, versículo 12 a seguir. Se eles estão usando o Antigo Testamento para alegar que os dízimos estão em pleno vigor, então, querido irmão e irmã, você que é viúva no caso, você teria o direito legal. Esses refugiados que estão vindo aí em todo o mundo, nas igrejas cristãs, eles também teriam direito. Isso é legítimo, segundo as narrativas bíblicas. Ou você aceita como é, ou não. Né? Então nós temos uma outra ocorrência em Deuteronômio no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 13, que na verdade é a primeira ocorrência, a segunda vai ser no capítulo 26. Né? Aí diz assim: dei todos os meus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, tal como me ordenaste. Não esqueci, nem violei nenhum dos teus regulamentos. Não toqueis em nenhum dízimo, enquanto estava cerimonialmente impuro, ou quando estava de luto. Nem disso ofereci pela memória do morto. Obedeci ao Senhor meu Deus e fiz tudo o que me ordenaste, que é Moisés que está dizendo. Então ele diz que deu os dízimos aos levitas, que está ali na primeira linha, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Então a verdade sobre o dízimo é que o dízimo deve ser para sustento dessas pessoas. Aí é o seguinte, quem me procurou disse o seguinte: Jeremias, eu estou com uma dúvida crucial. O que é, meu irmão? É que eu vi uma pregação do missionário R.R. Soares, e este disse que se a gente não dá o dízimo, a gente é ladrão, com base em Malaquias no capítulo 3, né? Roubarás, ó homem, a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, no versículo 8, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados vós e todos aqueles que roubam a mim. Aí ele citou esse texto e depois ele foi lá no Apocalipse, citou lá que os ladrões ficarão de fora. Aí ficou bem compatível, bem bonitinho. Então você não dá o dízimo, você é ladrão. Se você é ladrão, o Apocalipse diz que os ladrões ficarão de fora. Ora, o missionário R.R. Soares fez aí o que ele sabe fazer muito bem. Não foi ingenuidade dele, não foi que ele não tem a interpretação correta da Bíblia, é safadeza desses pastores mesmos. Eles ficam cada vez mais ricos, são chamados de cães gulosos. Eu mesmo fui vítima desse tipo de pessoas, fui ensinado a fazer desse jeito e agora estou fazendo uma releitura na perspectiva ortodoxa e mostrando para você como se deve dar o dízimo, quem é que deve dar o dízimo, que estou provando aqui, que é o povo de Israel. O povo de Israel que recebeu os mandamentos, conforme eu li em Deuteronômio 26, em Deuteronômio capítulo 14 também, e nós vimos também a ocorrência em outros textos, como o livro de Malaquias aqui. Não é? Então vamos lá. Quem são os interlocutores? Os interlocutores do profeta Malaquias. Só para você ter uma ideia, para ver que eu não estou falando besteira. Não era a igreja de Jesus, uma vez que o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento para nós cristãos. O primeiro vai ser o Evangelho de Mateus, depois de 400 e 500 anos, se não estou enganado, de silêncio, entre aspas. Aí nós temos agora o Evangelho de Mateus. Após 400 e tantos anos vem o Evangelho de Mateus. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Malaquias capítulo 2, versículo 1. Então você tem que voltar ali um capítulo antes para você entender quem são os interlocutores de Malaquias. E se não ouvires
e se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso no coração. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas solenes, para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, está falando aqui para os sacerdotes, né? Esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu-se a muitos. Então eles eram luz para as pessoas. É isso que Deus está dizendo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nós está falando sobre os sacerdotes aqui. Mas vós desviaste do caminho a muitos e fizestes tropeçar na lei, né? Da lei, e corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou Deus, não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais. E aí vai. Aí quando chega no capítulo 3, no versículo 8, é que nós temos essa ocorrência. É toda uma narrativa. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados vós e todos aqueles que roubais a mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quem que Malaquias está dizendo isso aqui? Para os seus interlocutores, que é a casa de Israel e os levitas, especialmente os sacerdotes. Não é para a igreja. A igreja não tem uma obrigação, não tem um versículo explícito no Novo Testamento dizendo que você tem que dar os dízimos. O que nós temos são inferências, são interpretações muitas vezes subjetivas e muitas vezes distorcidas de forma deliberada pelos pastores. E nós sabemos que esses textos eles fazem deliberadamente, não é para cumprir o que está escrito aqui na Bíblia. Eu nunca vi um órfão receber dízimos na igreja. Eu nunca vi uma viúva receber, ou viúvas receberem. Isso não faz parte da cultura evangélica, protestante, católica, especialmente a pentecostal, que é a que mais está aí, a neopentecostais, como a igreja do Bispo Edir Macedo, a igreja do R.R. Soares e agora do Valdomiro Santiago. Elas são similares nessa pegada. Eu nunca vi eles designarem os dízimos e as ofertas para esse tipo de pessoas. Eu nunca vi, senão eles ficarem cada vez mais ricos. É isso, né? Então, quer ver uma outra coisa? Eles começam a nos ensinar que eles são os mordomos da casa de Deus e que por isso você e eu não temos a autoridade de pegar o dízimo e designar para quem quer que seja. A gente tem que entregar para o tesoureiro e o tesoureiro é que vai decidir juntamente com o pastor o que deve ser feito. Aí eles vão colocar a igreja, né, que na verdade é o templo de pedra que eles vão colocar lá, tem que pagar água, força e outras coisas, até aí tudo bem. Aí tem que separar o que nós chamamos de plebenda pastoral, que é a primeira coisa que eles fazem, né, na ordem, separa a plebenda pastoral, que é o salário do pastor, separa, paga o água, paga o força, paga alguns aluguéis, que está por aí, que vem de todo o campo, deságua ali na sede. Aí depois de tudo isso, eles pegam, sobrou mais dinheiro, o que eles vão fazer? Vão investir em obras sociais? Vão nada. Vão investir naquele obreiro que está precisando fazer um curso de hebraico para a defesa do evangelho, para defender a sua fé? Negativo. Eles vão enriquecer cada vez mais. E aqui eu estou chovendo no molhado.
Vocês sabem que é assim, vocês sabem que procedem assim. Os pastores usam os dízimos e as ofertas para o seu próprio enriquecimento. E a gente é ensinado a não pegar os dízimos e fazer, como disse para você, designar para pessoas necessitadas, e aí acontecem umas coisas estranhas. A gente não ajuda o necessitado e a gente dá para o pastor que tem abundância. A verdade é essa. E esta é a verdade sobre os dízimos. Os dízimos, primeiro, não é um mandamento para a igreja, nunca foi. Jesus nunca disse para a igreja, vocês devem dar os dízimos, nunca falou isso. E os dízimos eram dados em alimentos, em cereais, em frutos da terra. Poderia ser qualquer tipo de fruto, desde que brotasse da terra. Era para se levar para os levitas, os estrangeiros, órfãos e as viúvas. Esta é a verdade sobre os dízimos. Você, caro cristão, você não tem a obrigação de dizimar. O seu pastor está te ensinando errado. E outra coisa, não se faça de cego. Você está vendo que ele está ficando rico. Eles compram aqui no interior de São Paulo chácaras, eles compram apartamentos, eles compram casas, eles veem um cristão passando necessidade, querendo arrumar os dentes, enfim, eles são sem empatias. Eles não usam aqueles dízimos e assim, olha, eu já paguei as despesas, eu já peguei a minha prebenda pastoral, mas eu percebi que aquele irmãozinho, ele vem para a igreja, mas vem sempre com aquela roupinha. Quer saber de uma coisa? Eu quero que os irmãos aí levantem a pessoa mais necessitada da igreja para a gente pagar o aluguel dessa pessoa. Ou mais, quando o campo tem um impacto econômico muito grande, como o caso dessas igrejas, a de R.R. Soares, o Valdomiro Santiago e a Universal, e também as Assembleias de Deus, eu nunca vi eles dizendo, vamos comprar uma casa para eles. Nem que seja um apartamento na CDHU. Vamos comprar e dar para esse irmão. Vamos fazê-lo sair do aluguel. Vamos comprar um carrinho para esse irmão que mora longe, ele é esforçado, ele vem aqui, ele deixou de vir na igreja porque está a pé. Eles não fazem isso. Então a verdade sobre o dízimo é que se ele está sendo recolhido na igreja cristã, não é para os pastores se banquetearem. Não é para o banquete pastoral. Não é para proporcionarmos a farra do boi. Mas era para a gente suavizar a miséria que há entre os nossos irmãos. Quanto às ofertas alçadas, aí é uma outra coisa. Nisso nós temos base no Novo Testamento, e a palavra alçar quer dizer, vem da palavra alça, que quer dizer subir. Você pega uma bolsa pela alça, então você sobe. Então a oferta alçada tem que ser um pouco acima do dízimo. E com certeza também teria que ser designada para pessoas necessitadas para atender a obra de Deus. Agora veja bem, se você dá o dízimo na igreja e você está vendo que as obras sociais estão andando e que não há necessitados na sua igreja, e você se sente feliz com isso, continue dando o dízimo. Mas se não for isso, for para o enriquecimento dos pastores, do seu pastor, não dê o dízimo, até que se cumpra isso que está na Bíblia Sagrada. Ok? Se você concorda comigo, deixe seu comentário, dê um like se achar necessário e inscreva-se no meu canal. Eu estou precisando que vocês veiculem os meus vídeos, porque estou defendendo o Evangelho e tentando fazer a diferença. O meu nome é Jeremias e este é o seu canal em defesa do Evangelho.